Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas. Todavia, permaneces ignorando-o. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz, a irradiar-se na força do sol, é o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de que mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua consciência. Cresces com Deus, na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que, em ti refletido, todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Ontem você podia, amanhã você poderá. Hoje você pode. O ontem já veio, o amanhã ainda virá. O hoje é o agora. A oportunidade que a misericórdia divina lhe concede nos minutos do presente é bênção que deve ser utilizada no engrandecimento da própria vida, sem, no entanto, relegar ao futuro a responsabilidade que, não raro, ficará sepultada nas cinzas do passado. Se todos os homens de gênio relegassem ao amanhã a inspiração que os céus lhes proporcionam hoje, as obras-primas que enfeitam o mundo só seriam possíveis no país dos sonhos. Recorda, o ontem não volta, o amanhã pertence a Deus, mas o hoje na cota do agora é o sempre, o que você tem e precisa para ser feliz. Hoje é a tua melhor oportunidade. Não te angusties pelo passado e nem te inquietes pelo futuro. A colheita é sempre uma consequência natural da semeadura. Pensa na transitoriedade da vida física e não desperdices os minutos. Viver, todos vivem, mas viver com consciência é privilégio de poucos. Disse Jesus: onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o teu percurso no mundo seja um ponto de orientação para os que vagueiam sem rumo. Aprimora os teus conhecimentos e exercita a paciência. Cultiva as flores da alegria no jardim da esperança.
A compreensão é a luz do Espírito. O homem é igual à semente que existe em função dos frutos que produz. Vive como se hoje fosse o dia assinalado para o teu encontro definitivo com Deus, diante do qual não deves comparecer de mãos vazias. Se te sentires solitário, lembra-te do Senhor, caminhando sozinho entre a multidão, e segue carregando o fardo que te comprime o peito. Todos seremos chamados individualmente ao testemunho da fé. O segredo da felicidade é saber esperar. Vejo que descobriste o pessegueiro da sabedoria divina. Ai, que é isso? Peço imensa desculpa. Juro que é um perseguir igual ao outro. Estou a ver. Comes quando estás preocupado. Preocupado? Eu não estou preocupado. Mas porquê que diz que estou preocupado? E porquê é que estás preocupado? Hoje deve ter sido o maior foleiro da história do Kung Fu. De toda a história da China. Da história da foleirice. Deves ter sido. E os 5? Epá, devia tê-los visto. Eles odeiam bué. Boé? Como é que o mestre Shifu pode fazer de mim um guerreiro dragão? Quer dizer, eu não sou como os 5. Não tenho garras, nem asas, nem veneno. Até o lobo tem aquelas... coisinhas. Se calhar era melhor desistir e dedicar-me à sopa de massas. Desistir, não desistir. Fazer sopa, não fazer. Estás demasiado preocupado com o que foi e o que há de ser. Existe um provérbio. Ontem é história, amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva. É por isso que se diz que é o presente. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui reunidos neste encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Quem não fica ansioso na iminência de receber digamos assim, um mimo? Algo que nos seja ofertado como graça, sobretudo quando esta graça é desconhecida, é uma surpresa. É inevitável que nosso sistema perceptível esteja assim ávido de curiosidade por não saber o que está prestes a ocorrer e inunde o nosso cérebro com substâncias excitantes, causadoras desta ansiedade. Quem nunca ficou assim no dia do aniversário antes da chegada dos convidados? Pois é, imagine agora que fosse possível recebermos a cada instante um presente, do qual não fazemos exata ideia. Podemos até imaginar, esperar com certo grau de certeza, porém sem sabermos exatamente o que nos aguarda. Será que seria bom? Em nosso encontro, vamos falar sobre esses presentes divinos oferecidos aos seus a todo instante, pelos quais devemos ser gratos. Afinal, são eles que nos permitem estar aqui e fazermos tudo o que deveríamos fazer. Vamos falar do hoje. Mas o que seria assim o hoje? Em termos de uma cartografia, o hoje é um dia marcado no calendário, associado a uma data representada por um dia, um mês, um ano específicos. Assim, o hoje se coloca como um espaço de 24 horas, nos quais dormimos, acordamos, nos alimentamos, trabalhamos, realizamos atividades fisiológicas, etc. Tecnicamente falando, isto é o hoje. Mas, em se considerando assim, de que nos serviria o hoje, sobretudo em sua parcela já vivida e experienciada dentro deste espaço de 24 horas? Apenas para reflexões posteriores, dado que a ação objetiva naquele espaço de tempo não é mais possível. Em termos práticos, o hoje é, de modo estrito senso, um referencial de demarcação do tempo, atributo de um dia qualquer. Contudo, ampliando a visão, pensando no hoje em termos de atitude e vida real,
ocorrência imediata na qual atuamos em um protagonismo explícito, não é representação de um intervalo de horas, mas um algo imediato, representativo de uma oportunidade para fazermos algo que não pode ser feito no passado nem postergado para o futuro, visto que o hoje é uma experiência do ser para além do fui e do serei. Dentre os ramos da filosofia que mais se destacam nessa interpretação do hoje, como o senso do agora, estão os estoicos, como um filósofo conhecido por Marco Ânio Catílio Severo, nascido a 26 de abril de 121, que passou à posteridade como imperador de Roma sob o nome Marco Aurélio Antonino Augusto, conhecido apenas por Marco Aurélio. Em suas belíssimas meditações, aborda a questão do hoje no sentido do agora, tomando-o por presente, refletindo sobre o que de fato representa este ativo divino a todos nós concedido. Diz o filósofo romano que ainda que pudesses viver 3.000 anos e outras tantas vezes 10.000, ainda assim, lembra-te que ninguém perde outra vida além daquela que se vive, nem vive outra da que perde. Consequentemente, o mais longe e o mais curto confluem em um mesmo ponto. O presente, de fato, é igual para todos. O que se perde é também igual. E o que se separa é, evidentemente, um simples instante. Assim, nem o passado, nem o futuro podem ser perdidos, porque o que não se tem, como alguém pode nos tirar? Tenha sempre presente, portanto, essas duas coisas. Uma, que tudo desde sempre se apresenta de forma igual e descreve os mesmos círculos, e nada importa que se contemple a mesma coisa durante 100 anos, 200 ou um tempo indefinido. Há outras que o que viveu mais tempo e o que morrerá mais prematuramente sofrem perda idêntica, porque somente podemos ser privados do presente, posto que possuímos apenas o presente, e o que não se possui não se pode perder. Outro filósofo a tratar da questão do presente é Henri Besson, o qual coloca o presente como ideo motor, pois, segundo ele, o passado é um espaço imutável na ação presente, cabendo ao agora a missão de agir ante aos estímulos percebidos pelo corpo. Assim, cabe-nos uma reflexão. O que fazer com o hoje? Contabilizarmos como um dia a mais em nossas vidas ou tomá-lo como o único espaço possível para uma existência? Santo Agostinho, refletindo sobre o tempo, diria que o passado e o futuro não existem. Logo, resta uma porção realmente existencial, um átimo diminuto de tempo para que possamos fazer algo por nós. Ninguém caça no passado ou no futuro para se alimentar no presente. Ninguém perdoa no passado ou no futuro para se aliviar no hoje. Ninguém passa a amar alguém no passado ou no futuro para se encharcar de amorosidade no presente. Ninguém vai a lugar algum no passado, fisicamente falando, ou no futuro, usufruindo da paisagem do caminho e das surpresas da chegada do hoje. O hoje tem a primazia da ação, da senso-percepção, portanto, da vida. Uma vida de passado é uma vida que não ocorre no presente, idem para o futuro. Pessoas que agem assim estão matando seus protagonismos, recurso legal do ser vivente e única forma de ação possível. Se queremos chegar a algum lugar amanhã, é preciso comecemos a caminhar hoje. Sem o início da jornada, o fim é quimera, sonho, tudo menos possível realidade. O ser espiritual caminha pela estrada da evolução através das reencarnações em sucessões de hojes. Alguns perdidos, outros atrofiados pela inação, outros fruídos com sofreguidão. De forma que a cada um se perceberá a velocidade da jornada por conta da maneira pela qual trilham os jornadeiros. As transformações que se operam, sobretudo aquelas de cunho coletivo, associadas a outros entes que compartilham as trilhas comuns na senda, requerem posicionamento firme e atitudes assertivas, posto que o tempo, demarcação objetiva do hoje, passa distribuído de maneira proporcional à duração das oportunidades de cada um. Dizendo de outra forma,
Às vezes, esperamos ocorrências futuras para agir em nome de causas assinaladas no caminho, imaginando que o tempo é um recurso infinito e que nada de mal poderá ocorrer impedindo a consecução dos projetos futuros. Nada, absolutamente mais nada longe da razão do que tal entendimento. Em verdade, o recurso dos hojes é extremamente finito, desproporcional e subjetivo, sendo uns com mais, outros com menos hojes, cabendo aos caminhantes a prerrogativa de utilizá-los com maior precisão em virtude do iminente fim da jornada. Alguns autores até definem a ideia de uma consciência mais aclarada da finitude como estímulo ao aproveitamento dos hojes, como campo de ação concreta e objetiva visando o cumprimento das missões individuais. Ignorar a impermanência, postergando a vida para o futuro inalcançável, é abandonar a viagem. Não atuar nesse agora finito é, em certo modo, ignorar os louros alcançáveis das nossas missões. Portanto, o convite que a espiritualidade nos faz não é para contemplarmos a finitude com o desespero dos apegados à matéria, convidados a deixar o plano da existência. Não é causar ansiedade pelo senso de urgência ante o imobilismo causado pelas crenças limitantes que impedem uma visão clara da vida. Pelo contrário, é para que aproveitemos este presente chamado hoje e o convertamos em ação em prol de um futuro mais repleto de bênçãos e paz para esses espíritos cansados das batalhas infrenes da evolução. Em uma página belíssima, o espírito Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, assim pondera sobre esse presente chamado hoje. Valorizemos, por isso, diz a nossa querida, o tempo que se chama hoje. O hoje é sol, a vida, a possibilidade e a esperança. Ontem é o dia que se foi e amanhã o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco e conclui assim: levanta-te, luta e vive, porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra escada luminosa do trabalho para que escalemos os degraus ao encontro dele em pleno céu. Nada do que foi será de novo do jeito do que foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo do jeito do que foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo
porque não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda, nada, nada, nada. Recorda que um dia demandarás também o grande país da morte. Sentirás o frio do túmulo a envolver-te o raciocínio, até que a luz te bafeje o espírito renovado. Nem por isso deixarás de ouvir as palavras que o verbo humano pronuncie em tua memória, e em plena transformação receberás o impacto de todos os pensamentos formulados na terra a teu respeito. Então, suspirarás pela benevolência do próximo, para que as tuas boas intenções sejam tomadas em conta no julgamento de teus dias. Sofrerás no coração a crítica e a malevolência, a mágoa e a acusação com que te envolvam o nome, tanto quanto regozijar-te-ás com as vibrações de carinho e com as preces de amor endereçadas ao teu espírito. Reflete nessa lição do amanhã inevitável, fazendo-te agora mais humano e mais doce, em recordando os mortos que são mais vivos que tu mesmo na imortalidade renascente. Ainda mesmo no comentário em torno daqueles que se arrojaram às trevas, pensa nas boas obras que terão inutilmente desejado praticar durante a permanência no corpo, e lembra-te das esperanças que lhes teceram no mundo os primeiros sonhos. Medita nas lágrimas ocultas que choraram sem consolo, nas aflições e remorsos que lhes vergastaram a consciência, mas não te confies à cultura da reprovação e do ódio, destacando-lhes o lado obscuro e amargo da vida. Procura enxergar o bem que os outros ainda não perceberam. Auxilia onde muitos desistiram do perdão. Ajuda onde tantos desertaram da caridade. E estarás acendendo piedosa luz para teus próprios pés, à maneira de lâmpada suave e amiga, com que te erguerás desde hoje muito acima da sombra espessa e triste da morte. Irritavas-te, ainda hoje, no justo momento da caridade, e pensavas contigo mesmo: valerá suportar a bilis do companheiro encolerizado, desculpar o insulto da ignorância, sofrer sem revolta os golpes da violência e ajudar aos que me incomodam na via pública? Refletias a extensão do mal e confiavas-te ao desespero. Entretanto, não se pode julgar o campo pelo talo de erva, nem avaliar espiritualmente a multidão pelo movimento da praça. O amigo que te oferece o semblante áspero guarda provavelmente um espinho de aflição a espicaçar-lhe o peito. A pessoa que te injuria talvez padeça lastimável cegueira. A mão que te fere expõe o próprio desequilíbrio. E esses rostos ulcerados que te pedem consolo trazem também consigo um coração suspirando por Deus.
Deixa que a bondade se externe por ti, estendendo a fonte da esperança e a melodia da bênção. Silencia a palavra candente e apaga todo impulso de crueldade. Ergue ainda hoje os que caíram. Amanhã é provável necessites escudar-te naqueles que levantas. Reflitamos no eterno amigo que passou na terra, compreendendo e servindo, sem descrer do amor, embora sozinho nos supremos testemunhos da própria fé. Ampara, alivia, ilumina e socorre sempre. Todo auxílio na obra do bem é uma prece silenciosa. E toda vez que auxilias, o anjo da caridade está perto, orando também por ti. Aquela praça era ornada de flores, árvores abundantes coroavam de beleza e frescor aquele lugar. Em meio à paisagem bucólica e amiga, um banco se destacava. Ali, instalado embaixo de um sicômoro, estava ele, nada demais, igual a todos os outros bancos da praça, exceto pela presença do velho Praxedes, que ali se sentava todos os dias pela manhã bem cedo e durante todas as horas até o entardecer contava, para os que se dispunham a ouvi-lo, histórias de um passado não muito recente, por ele vivido com o fulgor de uma juventude cheia de emoções. Jovens, velhos e também crianças adoravam ouvi-lo. Ele possuía uma fala mansa e um jeito especial de contar histórias recheadas de mistérios e aventuras. Por esse motivo, o velho Praxedes era uma pessoa muito conhecida e querida naquela praça. Mas quem era Praxedes? Como ele vivia? Certamente que aqueles que estavam ali disponíveis às suas conversações não se ocuparam de conhecê-lo um pouco melhor. Era tamanha a expectativa diante da história do dia que não dava tempo para novos assuntos. E assim, fim dos dias, lá ia ele com sua vida secreta para um lugar que ninguém sabia ao certo onde seria. Os vizinhos de Praxedes, sim, ele os tinha, sabiam que naquela casa morava um velho triste que vivia isolado, provavelmente não tinha filhos, parentes e que deveria trabalhar em alguma atividade que lhe consumia o dia, porquanto viam-no saindo logo cedo e retornando ao entardecer. Embora morassem na cidade da referida praça, a sua localização incomum a tornava desconhecida por muitos, razão pela qual os vizinhos de Praxedes ignoravam o seu paradeiro diário. Como era muito reservado, o velho senhor não dava espaço para que quaisquer pessoas pudessem arguí-lo acerca das suas necessidades outras. Essa era a vida de Praxedes. Certo dia, um jovem resolveu arguí-lo a respeito da sua vida íntima, fazendo perguntas quais: onde você nasceu, de onde você veio, quem são os seus. Porém, o senhor franzia imediatamente a testa, esboçava certa inquietação e mudava de assunto. Eu já lhe falei da minha participação na Itália quando da Segunda Guerra e assim entabulava a história de um passado de glórias e felicidades transformadas pelo passar dos anos. O jovem hiperquiridor ficou intrigado com aquela situação e por alguns momentos teve pena de Praxedes. Enquanto revivia os personagens nas suas memórias, ele esboçava vida e felicidade, mas ao terminá-las, vendo o banco vazio de ouvintes, tornava uma carantonha triste, olhos perdidos em um nada sem fim. Certo dia, logo cedinho, Praxedes sentou-se no banco como era de costume e preparou-se para as contações de histórias do dia, quando avistou um outro senhor que se aproximava. Vendo que se tratava de idoso, Praxedes buscou em seus alfarrábios algo que pudesse encantar seu visitante. O homem aproximou-se, sentando-se ao seu lado. Bom dia, em tom jovial, interpelou o homem do banco. Chamo-me Alcebiades. Soube que o senhor é um repositório de histórias agradáveis que a muitos tem ajudado. Gostaria que o senhor soubesse que eu também tenho histórias e hoje gostaria de contá-las ao senhor, se não se importar, é claro.
Praxedes observava Alcebíades com um ar de espanto e profunda emoção. Afinal, depois de tantos anos, seria a primeira vez que ele seria ouvinte e não falante. Certamente, coletaria material abundante às novas conversações e, por certo, aquela experiência seria algo diferente, pelo que anuiu tempestivamente. Sim, senhor, será uma imensa alegria ouvi-lo. Senhor Praxedes, este é seu nome, correto? Tenho uma forma diferente de contar histórias. Peço que permita me apresentar o meu método. Com um gesto suave, tocou levemente o ombro esquerdo de Praxedes, com a ponta dos dedos, fazendo o velho contador de histórias entrar numa espécie de transe que fê-lo transportar-se para além daquela praça. Sem entender a princípio onde se encontrava, Praxedes foi de pouco em pouco reconhecendo a paisagem. Era uma casa semelhante àquela em que morara quando criança, da qual mantinha apenas fragmentos de memória. Reconhecia a imagem de sua mãe, de seu pai e os rebentos novos que por ali se encontravam. Ele era o mais velho dos irmãos, via-os em uma ambiência de imensa pobreza e limitações. O seu pai, ausente quase o tempo todo por conta das necessidades advindas do sustento da família, e a mãe, desvelada senhora nos afazeres domésticos. Uma sensação de saudade e tristeza lhe invadiu o peito e Praxedes deixou escorrer grossas lágrimas, desejando ardentemente sair daquele lugar. Afinal, as lembranças eram tristes demais para que pudesse suportar. Porém, Alcebíades, ao seu lado, inspirava confiança para os seus enfrentamentos. Viu em uma outra cena seus pais adoentados, abandonados ante a misérrima condição em que se encontravam e, posteriormente, reviveu a cena das respectivas partidas, deixando ali seus filhos órfãos, sem assistência e sem garantias de nada. Praxedes reviveu aquele momento de extremo medo, tentando mais uma vez evadir dali, sendo contido pelo companheiro que o sustentou ao fraquejar as pernas. Viu nos olhos dos seus irmãos a esperança de que ele, o irmão mais velho, os adotasse. Ele os abraçou tenramente, acolhendo-os ante a paternidade postiça que ali se instalara. Dali para frente, Praxedes ocupara, mesmo aos 7 anos, a função de provedor, sendo necessário se ausentar o tempo inteiro, qual seu pai, em busca de alimento e coisas para as necessidades dos irmãos. Praxedes via o tempo passar, foram todos se dispersando pelo mundo, afastados. Veio a guerra, e lá se foi Praxedes em as aventuras que lhes renderiam conteúdos para as histórias do futuro. Rodou o mundo, viveu vidas diversas, longe dos seus, sozinho, sempre pensando em um dia voltar para os braços daqueles que deixara quando viera buscar a vida que lhe fora arrebatada naqueles dias dos infortúnios familiares. Praxedes, Alcebíades, foi assim chamando o velho adormecido, que lentamente ia voltando daquele sono induzido. Vês o que vejo? O passado, amigo, é reserva da memória, história que carregamos para sempre nas cores produzidas pela mente que as traduz. Suas histórias, repletas de aventuras, são mais o que desejavas que fosse do que os fatos reais ocorridos. Nelas estão seus sonhos, fantasias, medos, esperanças. Para além do hoje, nobre amigo, apenas o futuro, dádiva dos dias concedidos por Deus. Como podes ver, as tristezas de outrora viraram os sorrisos de hoje e a dádiva do amanhã, a projeção desejosa de dias melhores. Contudo, real somente só o hoje, o agora. Sabes, porventura, onde estão os seus? O corpo do velho Praxedes estremeceu ante a fala do amigo. Deu-se conta que havia desistido daqueles que nele depositaram toda a esperança, mas a vida os havia separado e desde então jamais os vira. Por onde estariam? Um fio de esperança e vontade de encontrá-los reviveu a chama ardente da vida no peito de Praxedes. Compreendendo o momento, Alcebíades completou: receba, pois, este envelope, amigo. Aqui estão os endereços dos seus irmãos. Vá enquanto é tempo, pois a vida passa e não tendes a eternidade para os reencontros. Praxedes tomou o envelope das mãos do amigo Alcebíades, agradeceu com um olhar tenro e amoroso e partiu.
Os encontros foram emocionantes. Praxedes revia seus irmãos que guardavam dele a saudade e a gratidão por tudo que ele fez, revelando o quanto eram desejosos daquele reencontro. Já o tinham dado por morto. Na cidade, o velho banco jazia abandonado. A janela do passado se fechara e as histórias de Praxedes viraram lenda popular, pelo que passou a ser conhecido como o velho do passado. Ninguém mais ouviu falar dele. Longe da cidade, na residência em que se abrigavam os irmãos recém-encontrados, a alegria se fez plena e, dali por diante, a cada dia viveriam novas histórias, não mais para reproduções futuras, apenas o deleite do hoje, o verdadeiro presente de Deus. Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas, trazem a lua, a rua, as minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão, nas noites frias, por você. Hoje, homens sem medo aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo, minha sorte. Sorte, eu não queria juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Sorte, eu não queria a juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. Deus é o Espírito de sabedoria, de amor e de vida, o poder infinito que governa o mundo. O homem é finito, mas tem a intuição do infinito. O princípio espiritual de que é detentor incita-o a perscrutar os problemas que excedem os limites atuais de seu entendimento. Seu espírito prisioneiro na carne separa-se dela às vezes e eleva-se aos domínios superiores do pensamento, donde lhe vêm essas altas aspirações, as quais muitas vezes são seguidas de recaídas na matéria. Daí tantas pesquisas, tentativas e erros, a tal ponto que seria impossível distinguir a verdade no amontoado dos sistemas
e das superstições que o trabalho das idades tem acumulado, se os poderes invisíveis não viessem fazer a luz nesse caos. Cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Nós, porém, nos ignoramos a nós mesmos, e essa ignorância é a causa de nossa fraqueza e de todos os nossos males. Estamos unidos a Deus na relação estreita que liga a causa ao efeito, e somos tão necessários à sua existência quanto Ele é necessário à nossa. Deus, Espírito Universal, manifesta-se na natureza, e o homem é sobre a terra a mais alta expressão dessa natureza. Somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do bem. Mas esse bem eu o possuo somente no estado de germe. E nossa tarefa consiste em desenvolvê-lo. Nossas vidas sucessivas, nossa ascensão na espiral infinita das existências, não tem outro fim. Tudo está escrito no fundo da alma em caracteres misteriosos. O passado, de onde emergimos e devemos aprender a sondar. O futuro, para o qual evolvemos, futuro que nós mesmos edificaremos qual um monumento maravilhoso, feito de pensamentos elevados, de nobres ações, de devotamentos e de sacrifícios. A tarefa que cada um tem a realizar resume-se em 3 palavras: saber, crer, querer. Isto é, saber que temos recônditos e inatos recursos incalculáveis. Crer na eficiência de nossa ação sobre os 2 mundos, o da matéria e o do espírito. Querer o bem, dirigindo o nosso pensamento para o que é belo e grandioso, conformando as nossas ações com as leis eternas do trabalho, da justiça e do amor. Tempo e nós, vida e alma. Nós e hoje, alma e vida. Tempo é o capital inesgotável ao nosso dispor. Hoje é o cheque em branco que nós podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa vontade. Comparemos a providência divina a um estabelecimento bancário operando com as reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo. Pela bolsa de causa e efeito, cada criatura retém um depósito particular, com especificação de débitos e haveres nitidamente diversos. Mas, pela carteira do tempo, todas as concessões são iguais para todos, para sábios e ignorantes, felizes ou menos infelizes. A hora, ela se constitui do valor matemático invariável de 60 minutos. Hoje é a partícula de crédito que possuis em condomínio perfeito com todos aqueles que conheces e desconheces, que estimas ou desestimas, dom que te cabe a fim de angariares novos dons. Aproveita assim o agora na renovação e na promoção. Renovação é progresso, promoção é serviço. Não te prendas ao passado por aquilo que o passado te apresenta de cadeias e sombras, e nem te transtornes pelo futuro por aquilo que o futuro encerre de fantasias ou de incertezas. Pelas forças do Espírito,
Estamos enredados aos pensamentos do pretérito, à afeição do corpo físico que permanece saturado de agentes da hereditariedade. Conquanto, vinculados aos nossos ancestrais, nenhum de nós é chamado à Terra para reproduzir a existência deles. E, por muito, devamos às ideias dos instrutores que nos estenderam auxílio. Estamos convocados a expressar as nossas ideias. Respeitemos quantos nos ajudaram e dignifiquemos os pioneiros do bem que nos preparam os caminhos. No entanto, sejamos nós próprios. Espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis de amor e de justiça. Esquecer o mal e fazer o bem, estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar sempre e infatigavelmente. Para isso, reflitamos. O ontem ter nos trazido a luz da experiência e o amanhã, de certo que nos sugere uma luminosa esperança. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia. Ontem, passado. Amanhã, futuro. Hoje, agora. Ontem, promessa. Amanhã, probabilidade. Hoje, ação. Ontem, parecia. Amanhã, quem sabe. Hoje, sem dúvida. Ontem, anseio. Amanhã, mudança. Hoje, oportunidade. Ontem, sementeira. Amanhã, colheita. Hoje, seleção. Ontem, não mais. Amanhã, talvez. Hoje, sim. Ontem foi. Amanhã, será. Hoje, é. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Olho o tempo, olho a vida. Sentimentos vêm e vão. Entre livros e palavras, procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil
disposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Guardas a intenção de confortar o companheiro necessitado ou doente? Atende-a hoje mesmo, compreendendo a oportunidade da tua sementeira de alegria. Desejas acertar desesperadamente alguma conta de tua dignidade ferida? Relega semelhante serviço para amanhã, porque à noite, com serenidade e oração, renovar-te-á os pensamentos e talvez encontrarás motivos para esquecer todo o mal. Pretendes realizar algum trabalho que signifique cooperação em favor da melhoria do próximo ou de ti mesmo? Realiza-o hoje mesmo, valendo-te dos abençoados recursos que a hora te oferece. Sentes a necessidade de querelar ou discutir com o vizinho no propósito de retificar-lhe a conduta? Espera amanhã, porquanto é possível que o teu silêncio fale mais alto, anulando-se a possibilidade de maiores desentendimentos. Propõe-te a auxiliar alguém, pronunciar alguma palavra de solidariedade e estímulo, desculpar fraternalmente, oferecer uma nota de amizade ao companheiro de experiência ou escrever uma página edificante? Age rapidamente, hoje mesmo, porque o bem é sublime em qualquer parte e a todo instante, ainda quando mal interpretado pela ignorância ou pela malícia. Alimentas o desejo de curar as desarmonias da estrada pela imposição de tua força, assumir atitudes extremas com os outros, examinar questões
que não te dizem respeito ou endereçar palavras ásperas, faladas ou escritas na direção do homem ou da sociedade? Aguarda o dia de amanhã, de vez que comumente, num simples minuto, reformamos nossos conceitos da vida sob a inspiração da verdadeira piedade. Atende ao bem com presteza, mas em todo problema de posição duvidosa, em que a tua própria boa intenção pode converter-se em mal para o caminho dos outros e para o teu próprio caminho, abstente e espera. Hoje é sempre o dia de fazer o melhor que pudermos. Amanhã, invariavelmente, é o dia do resultado de nossas próprias ações. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremo-nos, assim, de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamo-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Hoje, a harmonia. Ontem, o ódio. Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Senhor, no silêncio deste dia que amanheceu, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu os vê, e assim só ver o bem em cada um. Cerra, Senhor, os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda, Pai, minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos os que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, interiormente da tua beleza. Senhor, que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que seja assim. Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minha
minhas mãos. Nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Conheço as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas